Boa noite a todos, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando mais um Momento Bancário em Debate. E para debater aqui hoje, a gente tem o Cláudio Luiz, que é bancário do Banco do Brasil, e o representante de São Paulo na comissão de empresa, que acompanha toda a negociação específica do Banco do Brasil. E temos também o Dionísio, que é bancário da Caixa Econômica Federal aqui de São Paulo, ambos de São Paulo, que também acompanha a negociação, representando o Estado de São Paulo na Comissão dos Empregados da Caixa. Boa noite, Dionísio. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Juvândia. Bom, nós vamos falar das negociações. Nós acabamos de sair de 23 dias de greve. Estamos acertando a redação dos acordos para serem assinados. Eu sei que uma grande pergunta que vocês mandaram aqui é quando é que vai assinar esse acordo? E quando é que nós vamos receber a PLR? Bom, mas antes de falar disso, só para relembrar, o acordo da FENABAN é 8% de reajuste para todos os salários, né? Com exceção do piso da categoria, do piso da convenção coletiva da FENABAN, que vai ter um reajuste de 8,5%. 8% representa 1,82% de aumento real, né? E o 8,5% representa 2,29% de aumento real. A gente vem já há algum tempo fazendo uma política de valorização do piso da categoria bancária. É importante você diminuir essa diferença salarial de quem ganha menos, né, para quem ganha mais, que hoje é uma diferença gigantesca. E a gente vem ano a ano fazendo essa política de valorizar o piso da categoria bancária. Obviamente que isso tem um impacto nos salários, principalmente nos primeiros salários. O salário do Caixa, só para vocês verem, com reajuste de 8,5% no piso, o Caixa que ganha hoje, o Caixa da Convenção Coletiva, não o Caixa da Caixa Econômica Federal, ou do Banco do Brasil, que tem uma política de um PCS, que está numa situação diferenciada. Mas o Caixa que ganhava R$ 2.056, que estava no piso da Convenção Coletiva, vai ter um reajuste de 8,37%. Né? E o primeiro comissionado, que tem em cima do piso 55%, ele também não vai ter só 8% de reajuste, ele vai ter 8,5% de reajuste. Por isso que é tão importante fazer uma política de valorizar o piso da categoria bancária. Aí a gente tem de novas conquistas, né? Nós trabalhamos muito nessa campanha para melhorar as condições de trabalho. Depois, também no Banco do Brasil, né, Cláudio? Na Caixa Econômica Federal, a mesma coisa. Eu acho que depois vocês falam do resultado da negociação específica. E a gente teve novas conquistas na convenção coletiva. Nós temos a proibição do envio de SMS nos celulares dos bancários, tanto no BB e na Caixa também vale, né? E na categoria como um todo, porque hoje o bancário está almoçando ou está recebendo torpedo, né? Isso acontece muito no Banco do Brasil, né, Cláudio? Também, cobrança diária e a cada hora, toda hora. E de férias também, né, Cláudio? Tem férias. Férias, né? À noite, na hora do almoço, você está lá almoçando seu celular, vem um torpedo dizendo que você não atingiu sua meta ainda. Quer dizer, vai dar uma indigestão, né? E é por isso que os bancários estão adoecendo tanto por causa de toda essa cobrança. Isso resolve o problema da cobrança? Obviamente que não, né? Mas aí a gente conseguiu também colocar na convenção coletiva que vai ter um grupo bipartite e esse grupo vai ser composto pelo Comando Nacional dos Bancários e pelos representantes que participam da negociação da FENABAN, porque para que isso tenha um peso, né, e a gente vai levar os nossos técnicos também, nós vamos levar provavelmente os médicos do trabalho, né, engenheiros do trabalho, os bancos também vão levar os profissionais ligados e que eles têm confiança, nós vamos levar os que nós temos confiança. E eles vão levar as informações, nós vamos ter que estudar. Por que o bancário está adoecendo tanto? E que medidas têm que ser tomadas para acabar com esse adoecimento? Acho que isso é uma coisa importante, o grupo de trabalho vai ter um prazo já para começar a trabalhar depois da assinatura do acordo, tem até 15 dias para fechar esse calendário, né? E a gente espera que ele produza uma política mais saudável para a categoria bancária. Outra grande conquista é o abono à assiduidade. Essa conquista começa com um dia, nós vamos, né, brigar para que isso aumente, mas temos uma grande conquista que é o abono de um dia durante o ano, sem que você tenha que justificar por que você vai folgar naquele dia. E a gente tem também o Vale Cultura, que é outra
conquista importante. É uma política pública que acabou de ser aprovada pelo governo federal, acabou de ser regulamentado pelo Congresso Nacional e o trabalhador que ganha até 5 salários mínimos, isso vai começar, tem até uma pergunta, aí quando é que começa o Vale Cultura a valer, né? Como é que vai funcionar? A gente vai ser reembolsado? Eu vou explicar tudo isso daqui a pouco durante nossa conversa, o nosso debate aqui. Mas, para saber, o Vale Cultura é um crédito de R$50 que você vai ter, né, se você ganha até 5 salários mínimos. Agora, em janeiro, né, no começo do ano, o salário mínimo a soma de 5 salários mínimos vai mais ou menos para R$3.600. Então, se você ganha até R$3.600, agora no começo do ano, você vai ter direito a receber o Vale Cultura. Essa é mais ou menos... E a gente teve acho que uma vitória importante, e os companheiros aqui do Bebê da Caixa podem falar sobre isso também, em relação aos dias parados, né? A nossa negociação anterior, né, garantia que não pode haver desconto dos dias. Mas garantia uma compensação até o dia 15 de dezembro em 2 horas por dia, em até 2 horas por dia. E a gente conseguiu reduzir essa compensação para 1 hora. Aliás, foi esse o grande problema da negociação. O Cláudio e o Dionísio estavam lá, aguardando as mesas específicas do Bebê e da Caixa, e viram que a negociação ficou parada o dia todo, porque no começo os bancos falam em desconto, a gente disse que desconto nem pensar. Eles queriam colocar uma compensação em até 6 meses para você compensar. Fazer essas horas, compensar todas as horas da greve, que daria em torno de 138 horas, né? Nós conseguimos aí uma anistia de 71% dos dias parados. E uma compensação em até 1 hora até o dia 15 de dezembro. Quem não conseguiu compensar até lá, aí acabou, não compensa mais, né? Essa é a regra. Eu queria começar aqui com o Dionísio, pedindo que o Dionísio fale assim, um pouco para a gente do que saiu na negociação específica da Caixa. Conversar com o pessoal que está nos assistindo. Sim, gente você falar colocou um a questão da anistia de 71%, e acho importante pontuar que na Caixa a gente tem um problema de horas extras sistemático. Então, os empregados, por conta da demanda, todo dia fazem hora extra. E quando não tinha esse 71% da anistia, ele era obrigado aí a compensar grande parte das horas, a maior parte das horas. Ele fazia hora extra, mas não recebia. Agora está garantindo aí que até 1 hora vai ser para compensação das horas greve, e o restante vai para hora extra normal, né? Que era um grande problema nas agências por conta do excesso de trabalho, do excesso de demanda. E a falta de empregados era um dos grandes problemas. Então, você criava hora extra sistemática, em grande parte das agências, nas menores, onde tinha menos empregados, esse problema era maior. E como solução aí, na mesa de negociação, a gente arrancou aí, em agências com até 15 empregados, vai ser pago total das horas extras. Isso vai encarecer para o banco a hora extra. A gente pretende aí abrir uma negociação, inclusive o banco abriu um fórum de negociação para negociar condições de trabalho, questões específicas da Caixa, né, que é a falta de empregados nas unidades. E uma coisa que é importante, Dionísio, isso aí que você está falando, nessa conquista do pagamento total das horas extras para as agências até 15 funcionários, é que tem 60% das agências do banco tem até 15 funcionários. Então, você abrange um público grande no Brasil, né? Sim. Esse excesso de demanda fazia, inclusive, que os empregados, para poder progredir no PCS, tivessem que fazer lá 70 horas do curso da Universidade Caixa. Agora a gente conseguiu reduzir para 10 horas. Isso vai disponibilizar e vai possibilitar que mais empregados tenham aí o avanço dos deltas, o avanço dentro da carreira no banco, né? Eu lembro que a gente, conversando com os militantes antes do final da greve, antes até da negociação, muita gente reclamando que não conseguia tempo para fazer as 70 horas, né? Que, portanto, acabava ficando sem o delta, sem a promoção por mérito em janeiro, acaba perdendo a promoção. Por conta do excesso de trabalho. Por conta do excesso de trabalho e não ter condição de fazer. E agora 10 horas para o ano todo para ele fazer, né? Isso já é um grande avanço. E tem questões também no Saúde Caixa, a gente conseguiu que se adicionasse aí filhos até 27 anos que não estejam cursando a universidade, podem entrar como dependentes. E tiveram diversas questões aí. A gente agora, nesse fórum em que a gente vai ter um fórum para debater as questões de condições de trabalho, lá a gente vai colocar falta de empregados nas unidades, né? As unidades com poucos empregados, vai colocar a questão do assédio moral. Hoje a gente tem ameaça de descomissionamento como um instrumento de gestão na Caixa. E tem também um fórum que a gente vai abrir
para retomar um debate na Caixa muito importante, que é a história do processo seletivo interno, que a Caixa acabou com os processos. Hoje em dia praticamente voltou a ser nomeação. O processo seletivo interno foi uma conquista do movimento e a gente, a partir desse grupo de trabalho, pretende retomar aí que seja iguânime, aí, que seja igual para todo mundo as oportunidades dentro do banco. Acho que é importante dizer também, Dionísio, que já nesse fórum bipartite que tá sendo criado aqui com a assinatura do acordo, o pessoal que trabalha nas agências com mais de 15 funcionários tem que informar o sindicato se a sua agência tem hora extra contínua, né, constante. Exatamente. É importante informar o sindicato dos problemas que tem, problemas em geral, né? Da falta de funcionário. Porque se tem muita hora extra é porque está faltando funcionário, né? Exatamente. Então é importante informar, porque a gente tem que listar essas agências, levar os casos, buscar avaliar essas agências que estão tendo hora extra contínua para, inclusive, lutar pela ampliação do quadro de funcionários, né? E a manutenção da PLR social, isso, né? Até Sempre a gente não é a favor da hora extra, né, Ju? A gente quer que realmente que tenha um número adequado de empregados e que seja 6 horas para todos os bancários, né? Esse que é o objetivo. A gente vem aí, a Caixa vem ampliando o número de unidades e não vem ampliando o número de empregados nas unidades. Esse que tem causado um problema, que é a hora extra sistemática. A gente vai enfrentar e usar esse fórum bipartite para poder avançar nisso. Esse fórum é importante, né? É importante que os empregados também acompanhem para municiar os sindicatos de informação. Você falou da licença, que também saiu na negociação? Sim, a gente ampliou uma licença, dias. A licença de 2 dias para cuidar, que era para cuidar de filho doente, a gente ampliou aí para todos os parentes, aí são os pais, os cônjuges, companheiros. Muito bem. Cláudio Luiz, fala um pouquinho do resultado da negociação do Banco do Brasil. Vamos conversar aqui com os nossos bancários e bancárias do Banco do Brasil. Bom, todo ano os colegas estão sabendo que é uma luta, né, para você arrancar qualquer coisa do Banco do Brasil. Você mesmo sabe disso, que a gente tem que negociar com o banco. E tem que negociar também com o DEST, que é o departamento que cuida das estatais, com o governo. Então, assim, a nossa briga não é só com o patrão, o Banco do Brasil, a diretoria do banco. Também com o departamento que cuida do orçamento das estatais, né? É a questão de orçamento. E nós conseguimos algum avanço. Nossa briga todo ano é manter conquistas, né? Que o banco sempre fala em retirar, principalmente a questão das 3 avaliações. Nós mantivemos as 3 avaliações para poder ser descomissionado, tem que cumprir as 3 avaliações, que é 1 ano e meio. Nós conseguimos também mérito para o Caixa, que conseguimos ano passado, na campanha 2012, que era meio ponto ao dia, agora foi para 1 ponto. Então, Caixa, e retroativa 2006, então o Caixa já tem o mérito, quer dizer, é um valor que ele incorpora no salário, né? Isso é importante, né, Cláudio? Porque a maioria das pessoas estavam na greve, a maioria dos caixas estavam na greve, a gente pode dizer isso, né? Tem uma grande adesão dos caixas, inclusive justo, importante a gente ter uma conquista para esse pessoal que foi à luta, né? Exatamente. A questão da contratação de mais funcionários, mais 3 mil funcionários, né, que o banco vai chamar, porque está faltando gente nas agências. Pagamento de... Só falar uma coisa, eu lembro que tem um bancário, tem um bancário não, tem um futuro bancário, eu espero, né? Um menino que entra no nosso Facebook, ele sempre colocava contratação no Banco do Brasil, contratação no Banco do Brasil, aí conseguimos alguma coisa, sim, né? Sim, o banco acho que tem. Inclusive nessa parte, lembra que eles falaram que não dava, que tinha que consultar o DEST, que não tinha mais orçamento. E a gente foi lá e conseguimos as 3 mil contratações. A questão do pagamento da substituição. Hoje tem a questão do lateral, que o banco inventou o lateral, né, que seria a gerência média, você sai de férias, o outro colega toma conta da sua carteira. Nós conseguimos abrir a brecha na campanha, há 2 campanhas atrás, para os gerentes de agências, até 7 funcionários, agora conseguimos também para o pessoal que sai de licença saúde. Né, até 90 dias vai ter substituição nessas agências. Né? E conseguimos também a questão de melhorar o valor do pagamento dos estagiários, que era 332 para 570, que era um absurdo, né? O pessoal recebia 332 reais, 332 reais um estagiário, né? E a gente conseguiu um reajuste de 71%, né? O estagiário, que o pessoal do banco trabalha com o estagiário do lado ganhando menos que o salário mínimo. Continua pouco, mas a gente vai continuar para melhorar as condições do estagiário, não só do estagiário, mas de todos os funcionários do Banco do Brasil.
Conseguimos também a questão de da questão do conflito da assédio moral. O banco vai unir os dois instrumentos, né? Nós temos o acordo com a FENABAN e tem o comitê de ética que o banco ainda utiliza a ouvidoria. Né? Eles vão aprimorar o canal para o pessoal encaminhar denúncias e gestores, né? Se tiver denúncia de assédio moral dele e ele for concorrer a algum outro cargo, esse camarada vai ser barrado. Quer dizer, é um avanço. Né? Eu não estou dizendo aqui que... A denúncia é procedente. Procedente, né? Claro. Também, às vezes a pessoa é denunciada porque alguém não quer que ela seja promovida. A gente também não pode promover injustiças. Sim, né? Exatamente, não, claro. Constatado. É um avanço. Procedente. Eu achei super importante essa conquista. Sim. E se a gente conseguir estender isso também, né, na Caixa e nos outros bancos, é uma vitória, porque já mostra que o assédio moral não pode ser praticado dentro da empresa. Sim, né? sim. É uma... Claro Sinal importante. É claro que a gente sabe também que tem a violência organizacional, né? Que os Sim. bancos praticam na cobrança de metas, né? Umas metas abusivas, tudo a curto prazo. E isso é uma luta permanente, né? Eu falo com os colegas do Banco do Brasil que a nossa luta com o banco para melhorar as condições de trabalho é uma luta permanente, não se esgota na campanha salarial. Né? O banco criou também um mecanismo de recomposição das verbas que ele tirou das funções, né? Que o pessoal que não passou para 6 horas tinha lá o tal ABF e a TFC. No caso do assistente, por exemplo. Né? Então, o banco está recuperando esses valores, que é aquele 15 anos a cada 3 anos. Começa primeiro do plano de funções, que ele reduziu os valores da verba. Sobre isso, que a gente fala melhor no segundo. É que, na realidade, o banco, na nossa briga com o banco, era para recompor, permanecer os mesmos valores das verbas que tinha lá do comissionamento. Né? O banco reduziu algumas verbas e a gente foi para cima, ele falou que não negociava plano de funções, mas já abrimos uma brecha. O ano que vem a gente pode melhorar isso aqui. A gente quer recuperar essas verbas nos valores, no mínimo nos valores que eram antigamente. Né? Exatamente. Tem também uma coisa importante que é esse grupo de trabalho sobre CACI e Previ, Sim. né? Nós ganhamos uma ação no Ministério Público do Trabalho em Brasília, né, da questão do CACI e Previ para todos os incorporados. O banco recorreu, que ele falou que obrigatoriamente a empresa estatal tem que recorrer, eu não sei, aí precisaria consultar o jurídico. Tem uma lei federal. Mas ele deveria resolver isso logo. E ele vai criar uma mesa, que na realidade a gente não quer uma mesa temática, a gente quer pegar informações e quer negociar. Quer negociar a questão do CACI e Previ para todos os bancos incorporados, lógico, o banco resolvendo todas as pendências econômicas que tenha, por acaso, que se tiver que pôr dinheiro... Eu acho que uma coisa que está nesse grupo de trabalho, porque a gente já fez os grupos de trabalho que, né, Dionísio, na Caixa também já aconteceu, que não dão em nada, né? É que o banco se compromete a levar as informações, porque hoje a gente não tem essas informações de como é que está a situação dos empregados, como está das reservas, né? Isso. E ele vai levar essas informações para o grupo de trabalho. Tudo que ele já fez, tudo que ele pretende fazer, né? E todas as dificuldades, os entraves que tem, ou seja, por ação judicial de algum grupo, ou pelo quê? Essas informações ele se colocou e obrigou no grupo de trabalho a apresentar, que eu acho que é uma coisa nova, Sim. porque até agora a gente não tem todas as informações, Exatamente. Então a gente não sabe, nem o próprio funcionário que veio do Banco Incorporado, no caso nosso, da nossa Caixa, sabe como é que está a situação e fica muito em dúvida, né, sobre a sua aposentadoria, sobre seu plano de saúde, né, seu futuro. E ele quer saber disso e, obviamente, os sindicatos têm que ter essa informação. Mas dá para falar um pouquinho mais ainda, até o intervalo. Tem uma CABB, o pessoal da CABB, que da nossa base, está curioso para saber como é que é essa comissão. A central de atendimento, né, e aqui pega São Paulo, Paraná, né, tem uma central em Curitiba e Salvador, tem problema questão de trabalho mesmo, o dia a dia, da questão da NR17, que o pessoal quer discutir, que eles fazem encontro anual, então discute as condições de trabalho, né, nós vamos fazer esse grupo, vamos pegar subsídio com esse pessoal, e nós pegamos na última reunião, que está em pauta também, para discutir com o banco para resolver as condições de trabalho, que é a central de atendimento, onde o pessoal trabalha logado, né? E é um trabalho bem assim... O pessoal é monitorado, né? Nas 6 horas que ele trabalha, ele é monitorado, pausa toalete, essas coisas, então ali é complicado. Então o pessoal nós vamos discutir isso também numa mesa temática para a gente tentar melhorar as condições de trabalho na central de atendimento. E sobre o TAL... Tem alguma novidade? Você já falou? Sim, o banco agora, né, o banco que criou o instrumento lá do Talentos e Oportunidade, que ele agora vai cumprir, quer dizer, um sistema que ele criou, que depois se desvirtuou,
E depois virou... Muita em vez gente do- acabava não utilizando o tal, que o né, tal que os seria links banco de colocados. talentos e oportunidade. O pessoal fala que é o tal com L, é o tal que indicou, porque não tinha mais critério de nomeações no banco. E o banco está dizendo que vai respeitar os 20. Espero que você chame todos os 20 que estão lá, os primeiros colocados para as entrevistas, os 20, né? Para a entrevista e que dê feedback também. Olha, você não passou porque não existe isso hoje. Simplesmente você concorre lá, você nomeia qualquer um lá, ou até fora do tal, e não tem, Sem assim, critério, a resposta por que eu não fui nomeado. Né? Eu Muito bem. espero que o E banco... acho que e na PLR, que é outra coisa interessante, tem um aumento de 47% Sim, do valor. em relação ao em relação ao semestre, outro ao último semestre. semestre, do final do ano. Bom, a Né? gente vai fazer um intervalo agora e a gente volta no segundo bloco, principalmente para responder as perguntas que já chegaram até aqui. Se você quiser também mandar uma pergunta, aproveite agora que nós vamos responder no segundo bloco. A forte mobilização de bancários de bancos públicos e privados de norte a sul do país não só resultou em conquistas, mas serviu de alerta aos banqueiros. A categoria não abre mão de valorização salarial. Na queda de braço entre o Comando Nacional e a FENABAN, uma das principais vitórias da campanha nacional 2013 foi a manutenção da política de reajustes acima da inflação. A proposta aprovada prevê reajuste de 8% nos salários e 8,5% no piso, selando 10 anos consecutivos de aumento real. Desde 2004, a mobilização da categoria garantiu acúmulo de 18,33% de aumento acima da inflação para os salários e 38,7% no piso. A campanha deste ano teve início em junho, através de consulta aos bancários. Nas conferências estadual e nacional, realizada em São Paulo, a pauta foi definida. No dia 31 de julho, o Comando Nacional dos Bancários entregou à FENABAN as reivindicações gerais e específicas da categoria. Com o mote Vem pra luta, vem, os bancários realizaram uma grande passeata noturna, com cerca de 1.500 pessoas propagando suas demandas. Até chegar à proposta final, ocorreram 5 rodadas de negociação. Graças à forte mobilização dos trabalhadores que lutaram durante 23 dias, sob sol e chuva, a campanha se tornou mais uma vez vitoriosa. Além de valorização salarial, os bancários conquistaram PLR maior e inclusão de novas cláusulas na CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, Vale Cultura, um dia de folga a título de abono assiduidade, proibição de cobrança por metas via torpedo e pelo celular, além da criação de um grupo de trabalho para debater as razões dos afastamentos por saúde. Nós estamos de volta no Momento Bancário e vamos responder as perguntas. Primeiro, quando vai ser assinado o acordo da FENABAN? Da FENABAN vai ser assinado na sexta-feira, às 10 horas da manhã. E em até 10 dias, os bancos têm que creditar a PLR. Bom, da Caixa Econômica Federal, vai ser assinado sexta-feira também. Conseguimos né, no mesmo dia. Vai ser às assinado. 14 horas, o acordo da Caixa estará sendo assinado. Do Banco do Brasil é que a gente ainda está aguardando Não tem resposta, confirmações né? oficiais ainda, mas provavelmente... Estamos vai tentando ser fazer isso na sexta-feira na também. sexta-feira. Provavelmente amanhã a gente terá essa confirmação, mas vamos assinar, esperamos assinar todos os acordos na sexta. Bom, aí as pessoas perguntam assim, o Vale Cultura. Tem uma pergunta aqui sobre o Vale Cultura, se eu gasto dinheiro e depois o banco vai me repor, como é que é? Reembolsar, né? Na verdade é o seguinte, você recebeu um cartãozinho, igual o cartão, o refeição, alimentação, você vai ter lá o seu Vale Cultura. É um cartão em que você terá um crédito de R$50 todo mês e esse crédito vai sendo cumulativo, ele vai acumulando. Se eu não gastei os R$50 esse mês, então no mês seguinte eu tenho R$100. Se eu gastei, sei lá, R$25, então no mês seguinte eu tenho R$75, né? Então ele vai acumulando, você pode somar o mês, o ano inteiro, inclusive. Onde é que eu posso gastar? Onde é que você pode gastar? E tem a lei que ela vai especificar todos os seus locais em que você pode gastar. Nas livrarias, por exemplo. Todo mês você pode comprar um livro, né? Pode ir no cinema. Quanto é que está o cinema, Cláudia, você sabe? Uns R$25, né, por aí. Ou, depende, né? Acho que do local onde que você vai no cinema. Depende. Mas se você comprar aquele com desconto, você já vai pagar menos, né? Vai poder ir umas 4 vezes ao cinema aí no mês. O bancário paga 11.
O bancário paga... Aqui no sindicato a gente vende, tem aquela promoção, né? Que paga mais barato. E a gente vai ver como é que viabiliza também aceitar o Vale Cultura para você poder comprar com desconto e pelo Vale Cultura ainda, né? E, na verdade, vai funcionar assim. Tem a legislação específica e tem lá tudo que você pode fazer com o Vale Cultura. Pode ir em show, né? Pode ir ao cinema, você pode ir na livraria também comprar o que for lá, CD, enfim. É para incentivar a cultura. Isso vai ser muito importante, principalmente para quem tem uma renda menor aí, né? Embora a gente vá tá pautando agora, vai pautar com os bancos, né? Já estamos colocando nas pautas específicas. Primeiro, que o banco não desconte nada, porque pela lei você pode fazer um desconto, nesse caso dos R$50, vai de R$2 a R$5, dependendo da renda da pessoa. Mas a gente vai pedir que não desconte nada, porque também pode não descontar nada, né? Nós vamos cobrar dos bancos isso. Não desconte nada, afinal de contas, eles vão ter isenção sobre esse valor, né? Do imposto. A outra pergunta, aí eu vou... Bom, o pessoal do Itaú está perguntando, e o PCR, quando é que vai receber o PCR? Gostaria de saber quanto à proposta do Itaú, temos algo diferente quanto à proposta geral? Bom, é o seguinte, PCR, o sindicato e a Contraf estão tentando marcar com o banco essa semana uma negociação da comissão de empresa com o banco para fechar essa negociação do valor do PCR. O PCR vem junto com a primeira parcela da PLR. Se a gente assina na sexta, você tem até 10 dias, se o banco tem até 10 dias para pagar a PLR, ele vai acreditar também a PCR junto com a PLR, tá? E o valor se acompanha essa semana, porque a gente está no processo de finalização dessa negociação. Aí, essa é para o Cláudio Luiz. O pessoal da nossa Caixa pergunta muito, tem várias questões aqui sobre a PLR. Em especial aquele pessoal que não aderiu ao plano de função, né? Ao regulamento do plano. Ao regulamento, Como é que fica a PLR deles? Eles perguntam, dúvidas sobre isso, o pessoal questiona. Então, o pessoal veio da nossa Caixa, a nossa briga com o banco é constante a respeito disso. É que o banco cria uma média do salário paradigma e a gente não sabe como é que ele calcula essa média, né? Então, a gente está brigando que ele pague pelo valor de referência, que o paradigma do funcionalismo que tem comissão, do Caixa escriturário é o A6, né? Que é aquela carreira por antiguidade. E quem é comissionado é o valor de referência, que é o piso da função. E o banco criou para esse agrupamento um salário paradigma que a gente não sabe qual a média, como é que eles fazem essa média, né? E alguns reclamam que estão recebendo abaixo em quantidade de salários, né? Principalmente o pessoal do Marambaia. Então, estamos discutindo com o banco para a gente melhorar isso. É uma discussão antiga que está desde 2010, que o banco criou essa tabela, e a gente está lá tentando melhorar esse paradigma. Tá? A luta lá é contínua. Muito bem, Claudinho. Inclusive, eles estão cobrando para você voltar lá no Marambaia. Volta. Nós fizemos logo no início, em 2010, uma reunião, inclusive com o Diese, com a economista do Diese, para explicar, né, do salário. O pessoal estava revoltado que o pessoal antigo, principalmente o pessoal mais antigo, estava recebendo menos que eles recebiam antes na FENABAN, né? Mas eu acredito que seja a quantidade de salários, né? Que em valores mesmo reais não existe essa diferença, mas a quantidade de salário que recebe o pessoal que tem o regulamento do banco, que está no regulamento do banco. A gente tem que buscar avançar nisso aí, né? Olha, aliás, tem uma pergunta aqui, é só Claudinho, completar, não é só na PLR questão também. não é só na questão da PLR, não. Lá no pessoal, principalmente esse pessoal está lá no Marambaia, e a briga é como ter outros direitos que eles não têm, né? Que ele não está no regulamento, que o banco não reconhece. Por exemplo, eu tenho um problema de um caixa que não assinou. O banco falou que vai efetivar 1.200 caixas. Que estão substituindo. E o colega é antigo da nossa Caixa que fala, eu quero ver você me efetivar, que eu não assinei o regulamento do banco. Quer dizer, a gente vai ter que brigar com o banco para ter que efetivar ele. Porque ele está no regulamento antigo, né? Ainda. Né? Que o banco, tem várias questões da discriminação do pessoal que vem dos bancos, exatamente. De outros bancos, né? Aí, falando ainda sobre PLR, ele diz o seguinte, boa noite, gostaria de saber se a PLR do BB considera os salários paradigmas com os reajustes da campanha 2013 e 2014 para efeito de cálculo no caso da gerência média. Dúvida, quando será assinado o acordo com o BB? Isso a gente até já falou que não tem ainda, provavelmente na sexta, mas não está confirmado. Aproveito e parabenizo o sindicato pela luta exemplar e determinação nesta campanha. Muito obrigada. Claudinho, responda aí. O salário paradigma é corrigido por 8%, sim. Com certeza, né? Que são os valores de referência para os comissionados e o A6, que é da tabela que já falei aqui de antiguidade,
Tem uma pergunta aqui Pega. sobre a trava, a remoção da trava, a mudança da trava do escriturário. Assim que saiu de 24 para 18 meses. Isso. Ele diz que ele pergunta, né? Quando ocorrerá a mudança da trava da remoção dos escriturários de 24 para 18 meses? Assim que assinar o acordo ou não tem prazo? Sim, a partir da assinatura do acordo já está valendo. Né? O banco já regulamenta, já muda os normativos internos lá. Tem um jovem aprendiz aqui, você falou do escriturário. Sou jovem aprendiz do Banco do Brasil, minha bolsa estágio é de R$ 332,97. Gostaria de saber se a minha bolsa vai para 570. E se eu vou ter direito à vacina contra a gripe e o Vale Cultura, R$ 50 ao mês. Olha, é uma pauta boa, né? Não, a vacina eu tenho certeza. E eu também acho que o valor, já que serve para o estagiário, deve servir também para o menor, aprendiz aí, né? Mas, de qualquer forma, vamos pôr isso aí na conversa com o banco, Sim, né? agora o Vale Cultura, eu acho que sim, o banco não vai negar. Tanto é que é até 5 salários, né? Ele recebe, coitado, recebe menos que um Mas, salário. olha, acho coloca que é aí na justo. pauta, Sim, na tá, assinatura do vamos acordo, você já cobra vamos isso. cobrar do banco, o Vale Cultura. Muito bem, deixa eu perguntar aqui para o Dionísio. Tem acabou de chegar um e-mail dizendo assim, sou empregada Caixa e tenho uma dúvida quanto à compensação de horas. Ficou acordada a compensação de até 1 hora até o dia 15 de dezembro. Aí ela diz o seguinte, se fizer 2 horas extras dia, qual será a destinação dessa 1 hora? Acho que o Dionísio até Essa falou já sobre pergunta isso. ela é recorrente, até já falei. Essa grande preocupação, porque os empregados ficaram em greve, grande parte que participou da greve ficou do primeiro ao último dia do movimento. E aí tem muitas horas para compensar no esquema da compensação das horas de greve. E essa regra é nova, então as pessoas desconhecem, não sabem como foi uma conquista que a gente fez, que faz parte da luta, né? Não estava na pauta de reivindicação, mas realmente o banco vai penalizar menos aí os empregados que lutaram. E, na verdade, o que acontece? Até 1 hora você faz a compensação da hora greve, e isso vai para aquele banco de horas greve que o banco já faz normalmente, já tem feito, né, nos últimos anos, pelo menos, no sistema do banco. A outra hora, e a gente tem uma questão que a gente não espera que as pessoas façam 2 horas extras todo dia. Né? Mas se acontecer, pago. Se acontecer, daí é hora extra e ela será Normal. entrará na, Quer dizer, se você regra tiver- da hora extra. Isso, Né? se tiver numa agência até 15 empregados, Até tem 15 que pagar. empregados, paga Aí todas tem as uma horas. outra pergunta aqui, já nesse sentido, que é a seguinte, no pagamento de 100% das horas extras para a agência com até 15 empregados, estão excluídos os empregados da retaguarda? Não, né? Aqui está todo mundo, Não, né? aí é os empregados da unidade. Todos. Se estivessem excluídos os empregados da retaguarda, na retaguarda nunca tem mais que 3 empregados. Então, estariam todos na regra. Né? Então, o banco não está fazendo a negociação assim, está fazendo por local, por agência. Né? Foi, aliás, por a referência que unidade, faz do contrato de agência. E o que é o regime de escala? Regime de escala, o banco tentou negociar com a gente já algumas vezes. São empregados em áreas específicas do banco, né, que trabalham no sábado, que trabalham às vezes no domingo e que tem um regime diferenciado aí. E eles querem fazer um contrato a respeito disso. Eles estavam inclusive eles estavam tentando desenhar uma redação para a gente falou, não é o momento de negociar isso, vocês apresentem uma redação para a gente conversar com os empregados que trabalham nessas áreas onde incide um regime de escala, a gente quer conversar nesses locais com eles para ver o que é vantajoso para os empregados. Então, não aceitamos naquele momento a redação, mas ele colocou lá que, se eu não me engano, até janeiro, né, tem uma redação para mostrar para os empregados. Muito bem. Tem uma... Aqui ela está perguntando o seguinte, as horas de estudo para a Universidade Caixa já serão aplicadas este ano? Com certeza, a partir da assinatura do acordo já vale. A promoção, ela num ano, ela é do ano base e o ano anterior. Então, é sempre de um ano Mas para o ela outro. tem até o final do ano para fazer as 10 horas, se a pessoa não fez ainda, Isso, né? exatamente. Para ter o direito à promoção por mérito em janeiro, né? Muito bem, aí tem uma pergunta aqui que na verdade é mais uma reivindicação, né, viu? Opa. Já coloca na pauta aí para resolver naquela comissão bipartite os problemas, que é o que vocês podem fazer para que os empregados da Caixa, lotados nas reretes, retaguarda pessoal, que cuida da conformidade, ligados a Girete Pinheiros, deixem de entrar meio-dia e saiam 18 horas. Está dizendo o seguinte, que é ruim, atrapalha para quem estuda, tem um problema do trânsito. E está perguntando também por que só mudou agora, Eu né? achei Não tinha necessidade interessante, antes. achei interessante Aí tem que dar uma essa olhada, questão, né? que a
a gente no trabalho sindical, a gente visita todas as Giretes, né, que são as centralizadoras das retaguardas das agências. E na Girete Pinheiros é que tinha menor reclamação a respeito desse tipo de coisa. A gente vai conversar, isso é ação sindical. A gente vai lá conversar com os empregados e conversar com o gestor da área se está tendo algum problema a respeito disso. E a gente vai tentar, junto com os empregados, resolver essa questão. Não tem problema nenhum. Muito bem. Aí, Cláudio Luiz, tem uma pergunta aqui, mas você já respondeu, né? Está perguntando se a gente sabe quantos dias após a assinatura do acordo será disponível no sistema do SISBB a alteração da trava dos 24 para os 18 meses, porque essa pessoa já tem 18 meses, não tem os 24, mas já tem 18, e quer saber quando é que está disponível. Não, isso aí eu vou até repetir, logo após a assinatura do acordo, o banco, isso aí é fácil dele resolver no sistema, já libera o pessoal para ele. Já acompanha isso, né? Ele está perguntando se tem alguma novidade para o PCDs, eu não sei se é do BB, mas eu vi que no BB tem novidade para o PCD, né? Sim, está falando do abono de horas de ausência durante a jornada de trabalho, né, para fazer manutenção nos reparo na ajuda das cadeiras, muletas, com limite de uma jornada por ano, né, de um dia por ano. Então, isso foi um avanço também. Sim, né? Nós estamos querendo isso na Convenção Coletiva Geral. Exato. Não sei se você é do BB, não está escrito aqui para mim, se é do BB ou se é da FENABAN, mas é esse avanço aí que a gente quer colocar na Convenção Coletiva da FENABAN para que valha para todo mundo também. Só uma questão, Ju. A questão colocada das diretas é muito importante. A pauta das retaguardas ela foi colocada, ela está dentro da questão geral de condições de trabalho. Agora, a gente tem denúncias de alguns locais onde tem o tesoureiro solitário, onde ele trabalha sozinho e que tem algumas diretas trabalhando com tesoureiro volante. A gente também precisa aí da denúncia dos empregados e a gente vai debater com as diretas essas questões para resolver. E achei muito estranho, inclusive, não ter a pergunta a respeito disso. A gente vai para cima nessa questão. Muito bem. Tem também uma pergunta aqui, que houve desconto do Vale Alimentação. O Banco do Brasil fez aquele desconto, né? Nos dias da greve. Quando virou o mês, ele fez o desconto. Aí ele pergunta, será ressarcido? Sim, vai ser ressarcido, né? Inclusive, vai ser ressarcido também, né, Cláudio? Eu acho que, não sei se você falou sobre isso, os dias das paralisações, das greves que a gente fez no primeiro semestre, por conta, do que a gente fez até funções. Então, por conta do plano de função, né? Da mudança A redução, lateral que o Banco do isso. Brasil fez e que a gente fez paralisação aqui na nossa base, o banco descontou. Então, agora o banco vai no acordo, né, que a gente, na proposta foi aprovada nas assembleias, o banco vai devolver esses dias descontados, seja aqui em São Paulo ou em qualquer região do país, além do VA, né? Porque não pode ter desconto algum, né? A Caixa não fez o desconto, né? E nem os bancos privados fizeram, só o Banco do Brasil realmente resolveu fazer, tem essa postura todo ano, né? Bom, tem um... Não que não quisessem todos fazendo desconto, né? Foi a mesa de negociação que conseguiu pautar essa questão lá. Bom, aqui, você acabou respondendo. Quando você falou do plano de função, tem um bancário que pergunta o seguinte, né? Boa noite. Mandou a pergunta agora à noite, dizendo que ficou com dúvidas sobre os ajustes no percentual de função. Me parece que hoje já são pagos esses valores. E por que teremos que esperar tanto, até 2016, para que se iniciem os ajustes? Sobre o plano de funções, como ficam os funcionários de mesma função com horários distintos de trabalho, 6 e 8 horas? Quando haverá a igualdade salarial, né? Para explicar melhor, isso assim, o plano de função, quando o banco trouxe o pessoal para as 8 horas, criou os cargos de confiança e os outros a função gratificada. Eles mudou as verbas, né? Então, da função de confiança, hoje é 30% do valor de referência, que é o piso mínimo daquela função. Então, o banco está dizendo que pode chegar até 47% desse valor de referência. Porque o pessoal mais novo tem um complemento que acaba diminuindo. A gente chama de come e reajuste. Se você tem um reajuste lá nessa verbinha, ele acaba diminuindo embaixo no complemento da função de confiança. E para o pessoal da função gratificada, que são os assistentes, mas só o pessoal que veio para 6 horas, que de 8 horas permanece do jeito que está. As mesmas verbas não foram mexidas. O banco reduziu para 10%. Né, o valor da gratificação dele hoje é 10% do valor de referência. O banco está dizendo que vai subir para 18,75 e vai chegar em 2025 em 37,50. Isso foi um avanço que a gente conseguiu que o banco abrisse uma brecha no plano de funções, que ele não queria negociar. Então a gente tem que melhorar isso aqui. A gente tem que recuperar as verbas
que era o valor correto do plano de funções também do assistente. Que ele recebia 1.060 por uma gratificação de função, o banco jogou para 293 e criou um monte de complemento, um monte de verbas que ele não tem a garantia. Vamos supor, se ele for para outra comissão, ele pede e não incorpora esses valores, que é um valor muito pequeno. Então o banco está dizendo assim, vamos ao pouco recuperando essas verbas, mas a gente quer melhorar muito mais isso aqui. Claro, com certeza. E também tem a questão da hora extra, né? Que foi, a gente garantiu aqui no acordo que aquelas horas combinadas, depois quem teve redução Ah, sim, é de bem 8 lembrado, para 6 horas bem da lembrado. jornada, de É 8 porque para 6 horas, ficou com as horas extras. mais 6 e meses, acabaria em que ia vencer em né? janeiro de 2014 e agora vai até julho A de gente 2014. garantiu 6 meses mais desse pagamento. Exatamente, 2 horas extra por dia, né? Para o pessoal que foi para 6 horas, né? O pessoal que saiu das 8 para 6 horas. Bom, aí o pessoal pergunta quando serão pagas as diferenças salariais. Olha, em até 10 dias após a assinatura é paga PLR. E até o final do mês são pagas todas as diferenças, do VA, do VR, diferenças salariais, de tudo, enfim. Tudo que você tiver de diferença para receber, vem até o próximo pagamento agora do final do mês, né? E a gente vai encerrando aqui o nosso momento bancário, né, em debate. Esperamos ter respondido as suas questões, mas também manda, se tem alguma dúvida ainda, persiste, manda para a gente a sua pergunta via e-mail, a gente vai direcionar ao dirigente aqui do sindicato que está responsável, ou das negociações específicas, ou da coordenação do coletivo do banco, e você com certeza será respondido do jurídico, se for uma questão muito específica. E acompanhe. A gente tem aí, amanhã, a gente deve estar divulgando o dia da assinatura do acordo do Banco do Brasil, que deverá ser na sexta-feira, mas confirma isso aí no nosso site. Acompanhe, né, os acordos, acompanhe o sindicato. Eu esqueci de dizer o seguinte, que a PLR tem mais uma vantagem, que é a conquista, né, da PLR sem imposto de renda, ou seja, até R$6.000, somando. Só que soma o total de PLR que você receber naquele exercício, naquele ano. Então, o que você recebeu em fevereiro vai somar o que você vai receber agora. Aí, se o total for até R$6.000, e com certeza vai ser mais, então você vai ter até R$6.000 isento e, a partir disso, começa os 7,5%. De qualquer forma, todo mundo vai pagar menos imposto de renda na PLR esse ano e nos próximos anos. E acompanhe o sindicato, acompanhe a nossa negociação, as nossas assinatura dos acordos, nós vamos acompanhar e cobrar dos bancos o pagamento, a data, vamos divulgar assim que a gente tiver as datas que os bancos vão pagar, as PLRs, né? E um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário. Gente, um grande abraço a vocês também. Obrigado. Até mais.